Olá, tudo bem? Meu nome é Maicon e junto com o Luca vamos apresentar hoje um seminário sobre processos não convencionais de usinagem. E iremos abordar aqui mais especificamente a questão da usinagem por feixe de íons. O nosso objetivo aqui é apresentar os princípios, as tecnologias e as aplicações da usinagem por feixe de íons. E para isso vamos destacar o seu funcionamento, as vantagens e as limitações nos processos de micro e nanofabricação. Além disso, vamos demonstrar como que essa técnica tem se tornado tão importante para a engenharia de precisão e essencial na indústria. Bom, quando falamos em fabricar estruturas cada vez menores e mais precisas, os métodos tradicionais eles começam a encontrar certos limites. E é nesse cenário que surge a engenharia por feixe de íons. Ela funciona acelerando íons e usando a energia deles para manter átomo a átomo. E isso é importante porque é esse detalhe que garante a grande precisão, pois ela é uma tecnologia criada justamente para atender a demanda do micro e da nanofabricação, onde cada detalhe importa. Sendo assim, as suas principais características é a precisão atômica, né? Ela pode chegar a um controle de remoção de 0,1 a 10 átomos por íon, o que destaca, né, o que eu já falei da questão do micro e nano fabricação. Ela também é um processo não térmico, porque ela se baseia na energia cinética do íon. E ela também funciona em um ambiente de alto vácuo. E essa operação em câmara de vácuo ela garante que o feixe de íon ele não seja disperso pelas colisões com as moléculas de gás. Nesse processo, tudo começa com a geração dos íons. Eles são criados, acelerados por uma diferença de potencial muito alta e direcionados para o material. O impacto desses íons transfere energia para a superfície, gerando uma sequência de colisões dentro do material. E quando a energia supera a ligação atômica, os átomos são ejetados. E esse fenômeno da ejeção dos átomos que é conhecido como pulverização catódica. Como a energia que vem quase toda da velocidade dos íons deste método, nós temos uma remoção extremamente controlada, chegando a poucos átomos por íon. Assim, a gente pode subdividir esse processo em quatro etapas, que é denominado aceleração, colisão, cascata e ejeção. Quanto à fonte de energia, tudo começa com a energia elétrica que alimenta a máquina. A partir dela que acontece a ionização, a criação do campo elétrico e a aceleração dos íons. E, e esses íons, ao serem acelerados e focalizados por uma lente, criam um feixe que ganha energia cinética suficiente para acontecer a remoção do material. Então, para cada tipo de trabalho, existe um tipo de íon mais adequado. O argônio ele é muito utilizado para usinagem com remoção uniforme, como por exemplo gravações, usinagens de área ampla. Já o galho é mais comum no FIB, porque ele permite focar o feixe em dimensões nanométricas. Já o xenônio aparece como uma alternativa ao galho, é, pois ele apresenta menos contaminação e, em alguns casos, uma remoção até mais rápida. Já o hélio, ele é ideal quando o objetivo é obter imagens com resolução extremamente alta, ou seja, ele é capaz de conseguir uma precisão abaixo de 1 nanômetro. E essa escolha
de íon que determina o tipo e aplicação e a precisão desejada. Aqui à direita nós temos uma fórmula que é a taxa de remoção do material. Nela a gente vê a importância do ângulo de incidência, que é um parâmetro crítico, porque o aumento desse ângulo em relação à normal tende a aumentar muito a dispersão dos átomos e a taxa de remoção. Também a tensão de aceleração e o tipo de íon também vão influenciar diretamente na precisão e na qualidade do processo. Por isso que a gente tem esses diferentes tipos de íons para cada processo, cada aplicação. Nesta imagem, nós podemos ver um esquema de como é a máquina e nela apresenta alguns dos componentes principais, que são a fonte de íons, onde é gerado os íons. Nós temos a coluna óptica de íons, que é onde acontece a aceleração, a focalização e o direcionamento do feixe. Temos também sistemas de varredura, que serve para o controle e a deflexão do feixe. Temos a câmara de vácuo, como eu já tinha dito anteriormente. Esse método ele funciona sobre o vácuo. Também temos o estágio da amostra, que é uma plataforma de alta precisão onde é colocada a peça para ela ser trabalhada, para ela ser usinada. Temos também o sistema de injeção a gás, que é para a deposição assistida ou aumento da taxa de gravação. E, por fim, nós temos os detectores, eles que geram as imagens de alta resolução. Aqui nós temos um sistema que pode ser implementado, que é o Dual Beam, onde dentro da máquina a gente também utiliza feixe de elétrons, não só os feixes de íons. E a função desses feixes de elétrons é serem usados para a imagem, enquanto o feixe de íons é usado para a usinagem. Assim, com esse método é possível a gente ter um controle, uma análise em tempo real do que está acontecendo, de como está sendo o processo de desbaste da peça e ver como está encaminhando a precisão em si. Apresentando as vantagens da UFI, sem dúvida a principal vantagem é a precisão. Aqui nós estamos falando de um controle em escala nanométrica e com um acabamento superficial tão bom que a peça chega ao nível de espelho. Uma outra vantagem muito importante é a versatilidade. Então, é possível trabalhar com diversos materiais, desde metais, cerâmicas, vidros, até materiais semicondutores, sem depender da condutividade elétrica. Como eu já tinha dito, o processo acontece em vácuo. E como não se usa fluido de corte, há também menos risco de oxidação e praticamente nenhum resíduo químico. Uma outra vantagem importante é que como o material ele não sofre com desgaste térmico, já que o processo ele é mecânico, o processo de remoção é mecânico, então o material ele consegue manter sua integridade estrutural. E também o método da usinagem por feixe de íons é uma tecnologia limpa e extremamente sustentável. Depois que o Michael comentou sobre as vantagens deste método de usinagem não convencional, eu vou comentar um pouco sobre as desvantagens e limitações. Bom, apesar das vantagens, a usinagem por feixe de íons apresenta desafios significativos que limitam sua aplicação em larga escala, restringindo seu uso principalmente a nichos de alta tecnologia. Vamos ver o porquê, né?
Primeiro motivo é o alto custo de capital, né? O equipamento para realizar essa usinagem, ele é um equipamento caro, porque incluem sistemas de alto vácuo, fontes de íon e sistemas de deflexão e focalização de alta pressão, né? Outro fator é a limitação de tamanho. Então, ele não é eficiente para peças de grandes dimensões, devido à área limitada de atuação do feixe de íons. Então, se restringe a componentes miniaturizados. Podemos citar também os danos térmicos localizados. Embora esse é um método que não é predominante, é não térmico, em certas condições podem ocorrer danos devido a efeitos térmicos localizados na superfície usinada. Outro fator é a baixa taxa de remoção, né? O processo de sputtering é inerentemente lento, então ele é inviável para grandes volumes ou peças macroscópicas. Também é sensível a contaminações. O processo exige um ambiente altamente controlado, seguindo as normas, que evitem as contaminações, porque senão pode comprometer a qualidade da usinagem e a integridade do feixe. E por último, eu cito a implantação iônica, né? O bombardeio de íons, ele pode causar a implantação dos íons do feixe, né? Por exemplo, o galho, na superfície, alterando a propriedade, formando camadas amorfas subsuperficiais. Apresentado as dificuldades e limitações deste método, vamos apresentar agora as tecnologias, né? São duas tecnologias presentes, a FB e a Ion Beam Milling. Vamos começar pela Ion Beam Milling, ou IBM, né? É uma usinagem, é uma tecnologia utilizada para usinagem de área ampla, né? Então ela tem como característica o feixe de íons não focalizado ou levemente focalizado, remoção uniforme em grandes áreas e utiliza principalmente os íons de argônio. A gente tem como aplicação a gravação de padrões em substratos, o polimento de superfícies ópticas, a obtenção de rugosidade extremamente baixa. Para a tecnologia UFB, a gente tem, para o feixe de íons focalizado, agora ele é focalizado, a gente tem como característica o feixe altamente focalizado em escala nanométrica, ferramenta multifuncional, então a gente consegue fazer a usinagem e gerar a imagem, e utiliza principalmente íons de galho. Modos de operação, né? Fresamento, remoção precisa de um material. Então essa é uma tecnologia para nanoescala, uma escala nanométrica para quem quer muita precisão. A gente tem imagem, geração de imagens de alta resolução. A deposição, a gente consegue ter a deposição de materiais e a preparação de amostras, né? Lamelas para TEM. TEM será citado posteriormente. Bom, após falar das duas tecnologias, vamos falar das aplicações. Começar pelos semicondutores e óptica, né? Essa usinagem não convencional, ela é muito utilizada em indústrias de semicondutores e microeletrônica, principalmente por sua precisão e a sua escala, né, de trabalho ser nanométrica. Então, a FB, a tecnologia vista anteriormente, é a ferramenta padrão para análise de falhas em chips e dispositivos microeletrônicos. Essa tecnologia permite o microseccionamento preciso de camadas internas para inspeção e modificação direta de circuitos para reparo ou prototipagem. Então, esses aparelhos que exigem muita precisão são aparelhos eletrônicos que os seus materiais são muito pequenos, são escalas nanométricas em que uma usinagem convencional não seria possível atingir o resultado esperado, então a gente utiliza essa tecnologia nessa usinagem, que é a FB. Então a gente tem os exemplos de aplicação, análise de falhas de circuitos integrados, reparo e modificação de circuitos, fabricação de componentes eletrônicos, microseccionamento de camadas internas, prototipagem de dispositivos de gravação de semicondutores. Outra aplicação é na óptica de precisão. A UFI, que é a nossa usinagem, né, é utilizada para o polimento final de lentes, como eu citei anteriormente, a tecnologia para geração de imagens e polimento.
Então, ela é utilizada para o polimento final de lentes e espelhos de alta performance, especialmente para aqueles usados em telescópios, que são aparelhos que requerem uma lente muito boa para o estudo, né? Porque para você conseguir visualizar os astros, você tem que ter um aparelho muito específico, muito bem trabalhado, né? Então a rugosidade superficial desses aparelhos, dessas lentes, tem que ser minimizada a níveis atômicos. E para nossas aplicações nessa área, é o polimento de lentes de telescópios, fabricação de lentes asféricas, equipamentos de litografia, espelhos para lasers de alta potência, texturização de superfícies ópticas, filmes finos em materiais refratários. Outra aplicação muito encontrada para a nossa usinagem de feixe de íons é a nanofabricação e materiais, né? A nanofabricação, ela exige que os componentes sejam muito bem trabalhados, com muita precisão, e são componentes, como o próprio nome diz, em nanoescala. Então, essa usinagem é fundamental, né, porque permite o design e a fabricação desses componentes que seriam impossíveis com técnicas convencionais. A gente pode citar a nanopores, nanowires, nanoestruturas 3D, MEMS e NEMS, que são sistemas micro e nanoeletromecânicos. A gente também tem a implantação iônica e a modificação de superfícies, né? A implantação iônica ela é usada para modificar as propriedades da superfície de materiais sem alterar o volume deste material base. Então, a gente permite ajustes precisos nas características funcionais sem alterar o volume dele, como a gente pode citar dureza superficial, condutividade elétrica, resistência à corrosão, resistência térmica. E também a gente pode falar sobre a preparação de amostras para a TEM. Como eu comentei anteriormente, agora estamos falando sobre a TEM. A, a tecnologia FIB é a ferramenta padrão para a criação de lamelas ultrafinas, né, com espessuras menores do que 100 nanômetros, necessárias, né, para análise de microscopia eletrônica de transmissão, que é a TEM. Então a gente consegue ter uma análise estrutural e química de materiais em escalas atômicas. Finalizando o nosso trabalho, a gente tem como conclusão e perspectivas que a usinagem por feixe de íons é uma tecnologia de processamento que é essencial, porque ela preenche a lacuna entre a usinagem tradicional e as demandas de nanoescala, né? Porque devido, né, ao seu princípio baseado na pulverização catódica, impulsionado pela energia cinética de íons pesados, isso oferece uma precisão e uma qualidade superficial inigualável, né? Que com isso a gente consegue ter a capacidade de processar virtualmente qualquer material. Como perspectiva futura, o desenvolvimento contínuo de fontes de íons mais eficientes e menos contaminantes, como as baseadas em xenônio e hélio, promete expandir ainda mais o papel da usinagem por feixe de íons nos processos de fabricação modernos e nas pesquisas científicas, né? A gente pode citar também a integração com sistemas do OBIR e o avanço na automação do processo consolidam mais a usinagem por feixe de íons como ferramenta indispensável na microeletrônica e nanotecnologia. Bom, chegamos ao fim da apresentação do nosso trabalho. Essas foram as nossas referências utilizadas para a produção deste. E agradeço a todos por terem assistido até aqui.